Nesta aula eu vou lhe ensinar tudo o que você precisa saber sobre análise fundamentalista, notícias de alto impacto e como usar essa abordagem em suas negociações, mesmo que seja com o objetivo de especulação financeira. Eu quero começar a aula falando sobre essa personalidade aqui. Você conhece esse homem? Ele é um americano chamado Warren Buffett e é um dos homens mais ricos do mundo. Atualmente, na data em que eu gravo esta aula, ele tem um patrimônio líquido de 119 bilhões de dólares. Além de ser investidor, ele cuida dos investimentos de outros milionários e bilionários, a exemplo do Bill Gates. E ele fez fortunas usando o conceito da análise fundamentalista. Ele tem uma frase muito famosa que diz: "O risco vem de você não saber o que está fazendo." A estratégia de um fundamentalista é simples: não investir naquilo que não conhece. Se você não entende por completo como um investimento funciona, qual o modelo de negócio de uma empresa, como ela obtém lucro e quais suas vantagens e desvantagens, estará assumindo um enorme risco ao investir. E foi fundamentado nesse conceito que, ao longo dos anos, ele decidiu investir em determinadas empresas com profundo conhecimento sobre elas, que o tornaram um dos homens mais ricos do mundo. A análise fundamentalista estuda o estado global de uma economia, empresa ou produto de investimento. E esse tipo de análise centra-se em um domínio mais amplo do que o da análise técnica. Enquanto a análise técnica considera tendências, suportes e resistências, Fibonacci, ondas de Elliott, indicadores técnicos e tudo mais, a análise fundamentalista se aprofunda em aspectos qualitativos. Essa disciplina analisa fatores econômicos, financeiros e outros fatores quantitativos relacionados que podem influenciar um determinado instrumento financeiro. Além disso, a análise fundamentalista aborda a saúde econômica e fatores macroeconômicos de um país ou de uma empresa. Por exemplo, um fundamentalista vai analisar a economia global ou condições do mercado antes de formar uma opinião e tomar a decisão de comprar ou vender um determinado instrumento financeiro. Em qualquer dia da semana ocorrem muitos anúncios econômicos, ou seja, notícias que terão impacto nos mercados financeiros mundiais, incluindo o mercado Forex. E é importante estar familiarizado com os horários e datas das notícias de eventos que podem estar relacionados ao par de moedas ou instrumento financeiro que você escolheu para negociar. No entanto, você deve conhecer qual notícia é importante e qual notícia pode impactar o seu estilo de negociação nos instrumentos que você escolheu para negociar. O mercado não está apenas suscetível a perceber mudanças devido a fatores econômicos, mas também eventos políticos, sociais e até eventos climáticos podem afetar instrumentos financeiros. Outro exemplo é quando o presidente dos Estados Unidos, ou mesmo um bilionário como o Elon Musk, publica algo em suas redes sociais. Dependendo do teor da publicação, o mercado pode ser afetado de imediato. Investidores que se focam em aspectos macroeconômicos para investir são denominados de fundamentalistas. E podemos usar o exemplo dos Estados Unidos para falar um pouco mais desse tipo de análise, pois, como já sabe, o dólar americano representa quase 90% de cada transação que acontece no mercado financeiro. De maneira que a economia dos Estados Unidos, que é muito volátil, afeta diretamente a maioria dos pares de moedas e instrumentos financeiros mundiais. Algumas notícias ou eventos inesperados podem provocar movimentos agressivos nos preços. Não é raro que uma notícia de alto impacto consiga provocar um movimento no preço entre 50 e 150 pips em poucos minutos ou até em alguns segundos após o anúncio. Existem investidores que só negociam baseando-se em notícias e eventos econômicos. Eles não consideram a análise gráfica como um fator primordial. E é bem provável que você encontre traders que dirão que notícias não fazem diferença no mercado. Outros defendem a tese de que você jamais deve operar em horários de notícias. Por outro lado, você vai ouvir falar de investidores fundamentalistas que dirão que os gráficos não importam e que a análise técnica não funciona. Enfim, existem os extremistas tanto de um lado como do outro. Portanto, não crie crenças absolutas, pois com o tempo você vai perceber que não existe o melhor ou pior, o certo ou o errado, desde que você saiba exatamente o que está fazendo e tenha um plano bem definido para o seu método de investimento,
seja ele de longo prazo ou para especulação em curto prazo. Portanto, não seja negligente. Para se ter eficiência no mercado, você precisa de um conhecimento amplo. E dificilmente você terá sucesso ignorando completamente a técnica. E dificilmente você terá sucesso ignorando completamente os fundamentos. Os traders mais bem-sucedidos usam uma combinação de ambos, a análise técnica e a análise fundamentalista. Agora você deve estar se perguntando como acompanhar todas essas notícias. E não é preciso, você só precisa estar atento aos anúncios econômicos relacionados à moeda ou instrumento financeiro que você escolheu para negociar. E, em regras gerais, também deve estar atento às notícias de alto impacto que envolvem o dólar americano. Então, por exemplo, se você está negociando o índice DAX, que é o índice alemão, você vai estar atento no calendário econômico ao que acontece na Alemanha e também as notícias envolvendo a União Europeia. Se você estiver negociando o euro-dólar, o euro-USD, você vai estar atento ao calendário econômico da Europa e o calendário econômico dos Estados Unidos. Se você estiver negociando o USD-JPY, você vai estar atento ao calendário econômico dos Estados Unidos e também do Japão. Nem todas as notícias têm o mesmo impacto. Algumas são mais monitoradas do que outras pelo fato de terem mais influência na valorização de algumas divisas com relação a outra. Em geral, podemos dizer que os principais indicadores econômicos são sempre os mais importantes e merecem a nossa atenção, como, por exemplo, o Produto Interno Bruto, o PIB, e a respectiva taxa do crescimento trimestral ou anual, a taxa de inflação, taxas de juros, taxas de desemprego e outros. Esses indicadores ou notícias são anunciados por entidades responsáveis em cada país. São números oficiais e credíveis. E na maior parte dos casos, os investidores sabem com antecedência quando serão anunciados e quais valores são esperados. Há sempre uma estimativa. Sendo assim, tendo em conta que a maioria das negociações no mercado financeiro envolve um dólar americano, é importante saber o que se passa com a economia dos Estados Unidos. Uma das notícias que causa maior impacto no dólar americano ocorre uma vez ao mês, em geral sempre na primeira sexta-feira de cada mês. E essa notícia é o Non-Farm Payroll, também conhecido como Payroll ou NFP. Trata-se de uma estatística sobre o número de trabalhadores ativos nos Estados Unidos que recebem um salário, excluindo trabalhadores do setor agrícola, do Estado, domésticos e de organizações sem fins lucrativos. Sempre que esse indicador é anunciado, podemos esperar uma volatilidade alta no mercado. Dependendo da diferença positiva ou negativa entre o anúncio e a projeção que era esperada, pares de moedas com um dólar atrelado podem gerar um movimento de 50 a 100 pips em questão de segundos ou minutos. E o porquê que o payroll é tão importante? Ele nos diz de forma instantânea se os Estados Unidos estão gerando emprego ou não. Isso tem grande relevância para o crescimento econômico, impacta o consumo, investimentos e o lucro das empresas. O aumento do número de assalariados conduz ao aumento do consumo, o que por sua vez pressiona a inflação, que leva a políticas monetárias mais restritivas e induz ao aumento das taxas de juros. Por isso, uma notícia no payroll acima do esperado é um indicador positivo para a valorização do dólar. Além do NFP, existem outras notícias também que merecem a nossa atenção e você não precisa ser formado em economia para conseguir identificá-las e interpretá-las. Vou lhe ensinar o passo a passo. Por exemplo, no mercado Forex, notícias de alto impacto que geram grande volatilidade, a gente tem aqui uma média em pips. Reuniões de bancos centrais podem, não é que sempre vai acontecer isso, mas podem causar volatilidade de até 150 pips em questão de minutos ou algumas horas, dependendo do que acontece nessas reuniões. Anúncios sobre taxas de desemprego, uma média de 80 pips. Taxa de inflação, uma média de 60 pips, dependendo do impacto dessas notícias. Produto Interno Bruto, PIB, 50 pips. E eventos inesperados, que é claro, isso aqui a gente não tem como encontrar no calendário econômico. Então, quando uma notícia ela vem, seja com uma diferença muito alta, positiva ou negativa, para uma projeção que era esperado, são nesses momentos em que pode acontecer essa alta volatilidade. Claro, pode acontecer de vir uma taxa ali de desemprego
e ela fica na média do que já era esperado. Então aquela notícia ela não causa um grande impacto. Mas se era esperado uma média e ela vem acima do que era esperado, o desemprego, aquilo ali vai causar um grande impacto. Se ela vem muito abaixo, também vai causar um grande impacto. Por isso você precisa aprender a interpretar esses resultados no calendário econômico. Agora nós vamos para a parte prática, onde vamos criar os nossos filtros de notícias, de eventos econômicos, e a gente vai separar por moeda, de acordo com os ativos que nós estaremos negociando. Principalmente vamos focar aqui no dólar, que é o que mais impacta em todos os mercados. Vamos separar também por importância de eventos, de notícias, porque elas são divididas entre notícias de baixo impacto, de médio impacto, e o principal que nós vamos focar aqui são as notícias que causam alto impacto, que podem gerar uma grande volatilidade no mercado. Também vamos configurar o fuso horário, porque de acordo com o país em que você estiver negociando, você vai ter que estar atento ao horário onde acontecem as notícias de alto impacto. E vamos separar também por categoria, porque existem notícias relacionadas a bancos centrais, como por exemplo a taxa de juros, existem notícias sobre relatório de emprego, notícias sobre inflação e notícias sobre atividades econômicas. E onde que nós vamos configurar o nosso calendário econômico? Esses são os melhores sites e aplicativos que você pode estar usando para estar acompanhando os eventos. Nós vamos começar pelo investing.com, que é uma ótima ferramenta para você entender o que significa cada uma das notícias dos eventos econômicos que vamos acompanhar. Também tem a opção do Forex Factory, vou dar uma introdução básica sobre ele. E o TradingView, que é o principal, onde a gente vai estar acompanhando esses eventos, depois que você já entender aqui no invest.com como estudar cada uma dessas notícias, caso você tenha interesse em entender mais a fundo. Aqui no Google você pode digitar investing.com ou usar o link que eu já deixei junto desta aula. Vamos acessar aqui o site. Ele é um site, uma plataforma financeira de notícias, um dos 3 principais sites financeiros globais do mundo. Tem bastante ferramenta aqui úteis para nós. Então vamos acessar. Primeira coisa que você vai fazer aqui dentro do investing.com é vir aqui no topo onde tem essa bandeirinha americana, dos Estados Unidos. Você vai mudar a linguagem, seja para português do Brasil ou português de Portugal. Vou colocar aqui como português do Brasil. E agora você vai criar o seu cadastro grátis. Pode usar o cadastro com e-mail ou com o Facebook, como você preferir. É importante que você faça o cadastro para que os filtros eles fiquem salvos e não tenham que ser refeitos todas as vezes que você entrar aqui no site. Inclusive, é importante que você abra o aplicativo e conecte a sua conta. Então, faça o download do aplicativo do investing.com através do Android, você pode instalar, ou do iOS, porque aí os alertas já vão ficar automáticos direto no seu smartphone quando você quiser receber um alerta sobre um evento econômico que esteja para acontecer. Agora eu vou fazer o login aqui da minha conta. Você pode fazer o login com a sua conta também, tanto no site como no aplicativo. Pronto, agora que estamos com o login realizado, nós vamos aqui em ferramentas, em calendário econômico. Ela pode estar aparecendo em alguma aba aqui para você, mas a forma mais fácil de encontrar, caso tenha acontecido alguma alteração na data em que você assiste a aula, é sempre vir em ferramentas, calendário econômico. Aqui a gente já tem um calendário com as notícias que irão acontecer esta semana e a gente vai vir aqui nessa opção de filtros. Você vai clicar nesse botãozinho de filtros e aqui nós temos, vou colocar aqui como padrão. Provavelmente, se você está acessando pela primeira vez, os seus filtros vão estar aparecendo assim dessa forma, com várias notícias aqui para a semana. Você pode configurar a data em que você quer ver as notícias. E a gente está vendo aqui, ó, notícias de todos os países, todas as moedas, né? Então a gente não quer olhar tudo isso, não faz sentido. E é aí que você vai clicar aqui nesse botãozinho de filtros e vai selecionar apenas os países relacionados às moedas e ativos financeiros que você costuma negociar. Então, vamos tirar aqui, por exemplo,
África do Sul. Vamos deixar apenas moedas relacionadas aos pares principais do Forex. Então, vou tirar aqui a Alemanha, vou deixar a Austrália, vou tirar a Argentina, vou tirar o Brasil, vou manter o Canadá, vou tirar a China, a França, Hong Kong, Indonésia, Nova Zelândia eu vou manter. Vou tirar aqui Portugal, Suíça continua, Singapura eu vou remover também, o México, a Itália, a Índia, a Espanha. Então, a princípio, vamos manter apenas aqui esses países que estão relacionados com moedas importantes ali no mercado Forex, principalmente. Aqui, em nível de importância, nós vamos deixar selecionado apenas as notícias de alto impacto, que são essas que têm 3 estrelas ou 3 touros. Se você deixar selecionado todas elas aqui, vai aparecer tanto as notícias de baixo impacto, de médio impacto e de alto impacto. Então nós vamos remover essas duas aqui e vamos manter apenas as notícias de alto impacto e vamos clicar em aplicar. Pronto, agora nós temos para essa semana todas as notícias de alto impacto que irão acontecer nas moedas dos países que nós deixamos configurados ali no filtro. Então a gente tem notícias de alto impacto para o dólar, também para o dólar neozelandês e para o euro. Então a gente vai ter aqui as datas e os horários. No horário você vai configurar aqui o fuso horário, tempo atual. Eu vou colocar aqui o horário do Brasil, então é o GMT-3. Se você estiver assistindo essa aula de Portugal, então você vai procurar aqui o GMT0, que é esse daqui, ó. Dublin, de Edimburgo, Lisboa e Londres, né? Que é o GMT0. Então aqui você já vai ter no seu calendário com o horário de Portugal, das notícias. Então, de acordo com o país em que você estiver assistindo essa aula, você pode estar configurando aqui o fuso horário. Isso aqui é muito importante para que você saiba exatamente o horário em que vai acontecer a notícia de alto impacto. Um outro site que você pode estar acompanhando o calendário econômico é o forexfactory.com, também um site bastante utilizado, principalmente para quem negocia no mercado Forex. E aqui ele vai estar em inglês, aí você vai vir aqui ó, em calendar, e aqui você tem todas as notícias, também os eventos que estão para acontecer. Você pode selecionar datas específicas que você quer observar as notícias, e você pode criar os filtros aqui, ó, clicando em Filter. E aqui você vai selecionar os pares de moedas que você quer ter o relatório das notícias. Pode também selecionar aqui a categoria das notícias. E aqui, no caso, não é por estrelinhas, são essas pastinhas. Então, notícias de alto impacto aqui é a pastinha vermelha. Se você colocar assinalar essa pastinha laranja, aqui no caso vai ser notícia de alto impacto e de médio impacto. E aqui ele tem mais uma categoria, uma bem fraquinha e uma um pouco abaixo da categoria média, né? Então aqui a gente tem 4 pastas. Vamos deixar selecionada aqui apenas essa vermelhinha aqui, ó. Vamos clicar em aplicar e a gente já tem também o que vai acontecer nessa semana do dia 26 até o dia 2 de dezembro. E aí você pode selecionar uma data específica, inclusive datas passadas, que ele vai mostrar aqui o que aconteceu, ó. Desde o dia 1 de novembro até o que vai acontecer, os eventos que irão acontecer até o dia 28 de dezembro. Só notícias de alto impacto. Então você pode estar usando esse site também para monitorar os eventos econômicos. Agora aqui no TradingView você pode vir em produtos na página inicial do site, em calendário econômico. E aí você vai ter um relatório, uma lista com todas as notícias que estão para acontecer na próxima semana, ou notícias que aconteceram ontem, no dia atual, amanhã. Então é o filtro que você pode criar aqui. Aqui você pode clicar na bandeirinha dos países para adicionar ou remover países que você não quer ver as notícias. Então, por exemplo, vou tirar aqui o México, vou tirar a Espanha, vou remover a França, Turquia,
Qual mais? Itália também. Vou remover esse também, vou deixar só esses países aqui que são dos pares majors do Forex. Tirar da Alemanha também. Já tem aqui a União Europeia e vou clicar em aplicar. Então já tenho aqui um relatório. Se eu quero ver apenas as de alto impacto, então eu vou clicar aqui, ó, alto impacto. Então agora ele só vai mostrar para mim de alto impacto, que são essas que têm as 3 barrinhas cheias. Se eu remover aqui, tirar essa opção, então eu consigo ver notícias de baixo impacto, que é quando tem uma barrinha só. Com 2 é uma notícia considerada de médio impacto. E com 3, como assim, a gente pode ver que é uma notícia de alto impacto. Depois nós podemos configurar aqui também por categorias. Por exemplo, quero ver só notícias relacionadas ao PIB. Ele vai mostrar só o PIB. Inflação, só notícias relacionadas à inflação. E assim por diante. Emprego, da mesma forma. Vou deixar aqui todas as categorias e também podemos configurar o fuso horário. Então você pode colocar de acordo com o país em que você estiver negociando. E uma outra opção que você pode configurar é dentro do próprio gráfico do TradingView. Aqui nessa barrinha de ferramentas lateral, você pode clicar aqui nesse ícone de calendário. Ele vai abrir então aqui os próximos eventos econômicos que estão para acontecer. E aqui você pode configurar da mesma forma, adicionar ou remover países. Então se você colocar, vou restaurar padrões aqui, clicar em aplicar, agora ele já vai colocar de todos os países que vai acontecer agora nas próximas semanas, nos próximos dias. E se você rolar aqui para cima, você vai ver de notícias que aconteceram nas semanas e nos meses passados, até dia 16 de outubro e tal. Se você clica aqui, ó, ele vai aparecer todo tipo de notícia. Se você selecionar e clicar, então ele vai mostrar só notícias de alto impacto, se essas 3 barrinhas estiverem selecionadas aí no seu filtro. Então aqui a gente só tem notícias agora de alto impacto. Então se eu estou negociando aqui, por exemplo, o GBP/USD, eu vou remover os países que eu não tenho interesse, vou deixar apenas, nesse caso aqui, o USD e o GBP. Então vou ter aqui no meu gráfico apenas informações de notícias relacionadas ao dólar e à libra. Então aqui agora eu já tenho notícias só sobre o dólar e sobre a libra para as próximas semanas. Então a gente já tem a data aqui, ó, dia... Já foi até bem mais adiante, né? Então aqui em novembro, ó, 15 de novembro, as notícias que já aconteceram. Você vai ter todo esse relatório aqui na lateral do gráfico, clicando em calendário. E aí você sempre pode estar aqui configurando o filtro como você deseja, com as notícias que você quer acompanhar. Agora eu vou te ensinar como interpretar os resultados dos eventos econômicos. Eu quero usar como exemplo, primeiramente, o Non-Farm Payroll, que ele é um dos eventos econômicos mais importantes que realmente podem causar grande impacto no mercado, e todos os investidores e instituições sempre estão atentos ao que acontece, porque ele está diretamente ligado ao dólar americano, cria um efeito cascata no mercado de ações e em todos os mercados que você possa imaginar. Essa notícia aqui, esse evento econômico, geralmente ele é divulgado na primeira sexta-feira de cada mês ou na segunda sexta-feira. Então a gente consegue ali no calendário econômico saber o dia exato e o horário em que será divulgado o NFP. E ele é divulgado através desse departamento aqui, ó, o Bureau of Labor Statistics. Cada evento econômico tem um departamento, tem uma instituição responsável por recolher esses dados e divulgar ao público. E esse departamento aqui, ele pesquisa cerca de 141 mil empresas e agências governamentais, representando aproximadamente 486 mil locais de trabalhos individuais, a fim de fornecer dados detalhados da indústria sobre emprego, horas e ganhos de trabalhadores em folhas de pagamento não agrícolas. Então você vai estar ali analisando, por exemplo, o euro-dólar no Forex, o euro-USD. Você vai notar
que o preço, geralmente em dias em que há uma notícia de alto impacto como essa, que tem grande relevância, algumas horas antes o preço tende a ficar meio que lateralizado ou consolidado, porque os investidores e as instituições não querem tomar posição antes da divulgação do relatório. Então, eles ficam aguardando e normalmente o mercado perde volatilidade algumas horas antes do anúncio, como esse do NFP. E você vai ter no calendário econômico algumas informações importantes, que é o resultado anterior. Então, imagina, no mês passado, o resultado do NFP foi 230 mil. Só que os especialistas, os economistas, eles acabam dando uma projeção para o mercado, uma previsão de qual pode ser o resultado deste mês quando sair o anúncio do NFP. Então, imagine que a previsão está em 180 mil, já é uma previsão ruim. No mês anterior foi 230. E aí os especialistas dizem, olha, esse mês vai ser abaixo, vai ser em torno de 180 mil. Então todo mundo já começa a ficar apreensivo quanto a isso. Se o resultado aqui ele é muito diferente, muito maior ou muito menor do que o previsto, é isso que pode causar um impacto. Ou seja, não é porque a notícia é de alto impacto que todas as vezes que ela é anunciada, isso vai gerar uma grande volatilidade. Muitas das vezes vai sair a notícia mesmo do NFP e não vai ter grande impacto, grande resultado, porque o resultado real acaba sendo próximo do que já era previsto. O que causa impacto é quando esse resultado é muito diferente. Então imagina você está lá analisando o EURUSD e sai o resultado. 10h30 da manhã, na primeira sexta-feira, você está lá aguardando, deu 10h30, instantaneamente sai o resultado ao público e sai o resultado 110 mil. Bem abaixo. A previsão já era ruim, foi bem pior. Isso pode causar uma desvalorização no dólar imediata. Isso causa um impulso ali no gráfico, no caso do EURUSD, o preço iria disparar para cima. Não é que o euro se valorizou, entenda. Aqui a notícia foi ruim para o dólar. Então fez com que o dólar perdesse valor frente ao euro. Isso faz com que o gráfico do EURUSD dispare para cima. Agora, se você estivesse analisando o SDJPY nesse mesmo cenário, o preço iria disparar para baixo, porque aqui a moeda base é o dólar. Lembra que você aprendeu na aula sobre Forex? O que é a moeda base e o que é a moeda cotada? Então, no par, o SDJPY, o preço ia disparar para baixo, uma vez que agora o dólar perdeu o valor diante do Ien, no caso. Agora vamos imaginar um cenário, mesmo aqui no EURUSD, o preço ali algumas horas antes do anúncio lateralizando, ficando consolidado, e aí na hora do resultado sai um resultado super positivo, 390 mil, previsão era 180 mil, passou tanto o anterior como a previsão, ou seja, isso é ótimo para o dólar, o preço vai acabar disparando para baixo no ativo EURUSD, uma vez que agora o dólar ficou mais caro diante do euro, então o par EURUSD, o preço acaba tendo um impulso forte para baixo, geralmente. Se fosse no SDJPY, sai lá um resultado super positivo para o dólar, isso vai fazer com que o dólar dispare para cima aqui no dólar Ien. Então, você tem que sempre estar atento a esse resultado da previsão em comparação com o resultado que vai sair ali no anúncio em tempo real. Agora, uma outra situação é quando o resultado é muito próximo do que foi previsto. Então, imagina que saiu lá, a previsão era 180, saiu 180 na hora do anúncio. 185, 170, alguma coisa, ficou bem próximo do que era previsto. Nesse caso, normalmente o preço vai continuar o seu ciclo normal, sem grande impacto, sem grande impulso no ativo. Vamos ver um exemplo aqui do que aconteceu no dia 3 de novembro. A previsão para o Non-Farm Payroll era de 180 mil e o resultado foi 150 mil, foi abaixo do previsto. E no mês anterior o resultado tinha sido super positivo, foi 336 mil, bem acima do que era previsto. Então, esse mês de novembro o resultado tinha uma previsão aí de ser bem menor, 180, e foi menor ainda, foi 150. Vamos ver o que aconteceu aqui no USD-JPY, no Forex, quando aconteceu esse anúncio aqui, 9h25 da manhã pelo horário do Brasil,
O anúncio estava para acontecer às 9h30. No horário de Lisboa, era 12h25, o anúncio estava para sair 1h30 pelo fuso horário de Portugal. Vamos ver o que acontece aqui quando sai o anúncio. Em 5 minutos você vê essa volatilidade aqui, o dólar se desvaloriza e há um movimento aqui de 58 pips em 5 minutos e nos minutos seguintes, isso aqui é um gráfico de 5 minutos, então em 20 minutos aconteceu uma volatilidade aí de 89 pips praticamente. Agora, se a gente observar aqui no Euro-USD, no mesmo dia, no mesmo horário, o que aconteceu? O dólar já estava se desvalorizando frente ao euro por causa da previsão. A projeção já era que seria um resultado inferior ao mês anterior. Quando aconteceu aqui, 9h25, agora na próxima vela já é o anúncio. E foi isso que aconteceu. O euro disparou para cima, que o dólar perdeu o valor frente ao euro. Em 5 minutos foi um movimento de 45 pips. Depois, nos minutos seguintes, a gente pode ver aqui que o preço continuou subindo. Em 20 minutos aí foram 68 pips no euro USD. Agora é importante enfatizar que mesmo para anúncios de alto impacto, não existe a necessidade de você ficar monitorando todos. Tem alguns específicos que são mais importantes e têm um potencial de causar uma certa volatilidade no mercado. Mas grande parte deles, mesmo sendo categorizados aqui como alto impacto, não vão criar grande oscilação, raramente vão criar alguma oscilação forte no ativo. E nós vamos usar aqui o site do investing.com. Você já deve ter notado que no TradingView, no Forex Factory, ali está tudo em inglês. E aqui no Investing a gente consegue estudar melhor essa questão das notícias, porque ela tem a opção aqui também em português, já está traduzido as notícias e vai ficar melhor para que eu possa ensinar para você e sempre que você tiver alguma dúvida poder aqui acessar e se informar mais sobre cada uma das notícias.